Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Então, para dar continuidade à nossa disciplina de agricultura geral, e para fechar esse módulo, né, onde a gente está falando sobre alguns arranjos produtivos, sobre algumas alternativas para a gente tornar a nossa agricultura e pecuária ainda mais competitiva e ainda mais sustentável, hoje nós vamos falar sobre os sistemas integrados de produção. Tá bom? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, tá? Nesses sistemas, que combinam lavoura, pastagem e silvicultura em uma mesma área, tá? E período, manejadas de forma integrada. Então, o que que isso significa, pessoal? Primeiro, talvez silvicultura é um termo novo aí para alguns, mas silvicultura é o cultivo de árvores, tá bom? Cultivo do eucalipto, do pinus, da teca, da seringueira, tá bom? Essa é a parte, né, das ciências agrárias que a gente chama de silvicultura. Então, em uma mesma área, pessoal, em uma mesma área, a gente vai ter animal e lavoura, a gente vai ter animal e eucalipto, por exemplo. A gente pode ter os três, pode ter o animal, pode ter a lavoura e pode ter também a árvore. E é disso que a gente vai falar hoje, desses sistemas integrados, tá bom? E essa combinação, pessoal, desses diferentes segmentos em uma mesma área aumenta a sustentabilidade e a rentabilidade de cada uma dessas atividades. O que nós vamos ver, né, que quando você insere, por exemplo, na sua fazenda, que antes só trabalhava com pecuária, por exemplo, só trabalhava com animais, quando você insere o milho dentro do seu ciclo, quando você insere o milho nessa área, talvez durante a reforma da sua pastagem, se aumenta a sustentabilidade e principalmente a rentabilidade do seu sistema, ok? E esses sistemas de integração, eles podem ser adotados em 4 modalidades, pessoal. O primeiro, e a gente vai ver daqui a pouco que ele é o mais frequente, inclusive aqui na nossa região, é o que a gente chama de integração lavoura-pecuária, tá bom? É você ter lavoura e animais em uma mesma área, e que a gente chama também de agropastoril. Além desse, nós temos um que a gente chama de pecuária floresta, que também é bastante frequente. Vocês já devem ter visto imagens, ou mesmo visitado, né, áreas de pastagem, onde a gente tem lá várias fileiras de eucalipto, ou mesmo de outra árvore, tá bom? Isso a gente chama de pecuária floresta, ou silvipastoril. Nós temos também a lavoura floresta, esse já é um pouco menos frequente, ou silvia agrícola. O que seria esse? Você teria lá sua lavoura de milho ou de soja, intercalado ali, né? Você teria algumas linhas de uma árvore, tá? Você teria algumas linhas de pinos ou de eucalipto, tá bom? De teca, de vários cultivos aí possíveis. E, por último, nós temos aquele que integra os três, que é o lavoura, pecuária, floresta. Então, numa mesma área, você vai ter lavoura, né? Você vai ter lá milho, soja ou algodão, tá? Você vai ter a pecuária, então você vai ter o seu componente animal e você vai ter também árvores se desenvolvendo em uma mesma área, e que a gente chama também de agrossilvopastoril. Então, observem, pessoal, que a base, né, desses sistemas é a integração e a diversificação, buscando aumentar, né,
a sustentabilidade e a rentabilidade da sua área, tá bom? Aqui um detalhamento para a gente entender isso melhor, né? Ali no primeiro nós temos o animal e a árvore, tá bom? No segundo, nós temos a árvore e a lavoura. O primeiro ali é a integração pecuária-floresta. O segundo é a integração lavoura-floresta. O terceiro é a integração pecuária com culturas anuais, né? E já o quarto é o que integra todos. A gente tem ali as culturas anuais, o animal e a floresta, que seria o agro-silvio-pastoril, tá bom? Então, a integração desses diferentes componentes. Isso vem crescendo muito no Brasil, pessoal, principalmente aqui na nossa região, tá? Aqui na nossa região nós temos várias, né, áreas, principalmente pastagem degradada, sendo reformada utilizando esses sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, tá bom? A gente observa aqui nessa imagem esse amplo crescimento aí na área que recebe esse sistema nos últimos anos. E quando a gente vai comparar, pessoal, esses sistemas integrados, o mais frequente é o lavoura-pecuária. Então, observem que essa primeira barra, em 83% das áreas, né, onde a gente observa sistema integrado, nós temos um modelo de integração que é o lavoura-pecuária. Então, na mesma área ali, você vai plantar o seu milho, o seu pasto e ter o componente animal, tá bom? Em segundo, né, mas em uma área bem menor, vem o lavoura, pecuária, floresta. Em terceiro, o pecuária, floresta. E em último, né, uma área bem menor, o lavoura, floresta, tá bom? Então, essa é a área aí devotada a cada um desses sistemas. E vocês vão ver, né, que esse primeiro aqui, pessoal, o lavoura pecuária, tem se tornado cada vez mais presente na nossa região, tá bom? O pessoal, né, no momento da reforma da pastagem, faz a opção pelo cultivo de alguma cultura anual, principalmente o milho. Mas existem outras modalidades também. Tem gente fazendo consórcio de sorgo com braquiária. Tem várias modalidades aí de possíveis, tá? Mas principalmente essa com milho e braquiária. Milho e alguma forrageira, tá bom? O primeiro que a gente vai falar, né, por ser o mais frequente, é justamente essa integração lavoura-pecuária ou agropastoril, tá bom? Onde determinada época do ano nós vamos ter a nossa lavoura e após a colheita, né, nós vamos ter ali o desenvolvimento do pasto, né, que muitas vezes já estava plantado de forma consorciada junto com a sua cultura, e a inserção do componente animal, beleza? E aí, né, a base desse sistema, então, é a integração de atividades agrícolas, né, você vai ter ali a sua cultura, e pecuária, você vai ter o seu pasto e animal, de uma forma bem planejada. Nós vamos ver, né, que é algo que requer bastante planejamento e principalmente tecnologia, tá? Precisa de bastante critério para adotar esses sistemas, tá bom? Quais são as vantagens, pessoal? A principal vantagem e talvez o que tem motivado a ampla adoção desse sistema é a redução no custo de reforma das pastagens.
As pastagens, pessoal, elas vão perdendo potencial produtivo ao longo dos anos. Então, a gente tem que fazer o que a gente chama de reforma. Você tem que replantar a sua pastagem. E nisso, você precisa adubar, você precisa fazer calagem. Então, o que que tem ocorrido em algumas áreas? Nesse momento, né, de reforma, de fazer essa adubação, de fazer essa calagem, o pessoal coloca ali, né, num primeiro momento, o milho, por exemplo, tá? O milho. E para depois semear a pastagem. Daí, com a renda obtida na colheita desse milho, você reduz os seus custos para reformar a pastagem, tá bom? Além disso, as pastagens, né, as gramíneas forrageiras, elas têm sido utilizadas com frequência também no período de entre-safra para formar palhada para o plantio direto. Lembrem-se lá do que a gente falou na última aula. Um dos pilares do plantio direto é a cobertura do solo. Então, você precisa de palha. E muitas vezes o pasto, né, no período mais seco, te garante a palha que você precisa para a cultura que vai ser implantada no período chuvoso, tá bom? E permite ainda a obtenção de 2 safras aí por ano, beleza? Além disso, ó, você tem quebra de ciclo de pragas, tá? Vamos supor que você só plantava milho, você planta milho na safra e no resto do ano você deixa sua área em pousio, você não cultiva nada. Aí você todo ano, milho, pousio, milho, pousio, milho, pousio. Nesse momento de pousio, né, quando você insere ali uma outra planta, você está, além de estar quebrando o ciclo aí das pragas, você reduz também a quantidade de plantas daninhas, tá bom? Você reduz aí uma série de problemas que você teria quando você trabalha com o monocultivo, quando você trabalha com uma cultura só. E, além disso, você otimiza aí o uso do seu maquinário, que você vai estar trabalhando o ano inteiro, tá? O maquinário não vai ficar parado, beleza? E aqui nós temos, pessoal, um cenário bastante comum no Cerrado brasileiro, no nosso estado, que é a degradação de pastagens. E foi nessas pastagens degradadas, né, que o pessoal observou que durante a reforma seria bastante interessante ali no primeiro ano você inserir nessa área uma cultura anual, tá? Para posterior estabelecimento aí da pastagem. Então, essa degradação de pastagens, ela é um processo bastante preocupante aqui no Brasil, que compromete muito a sustentabilidade e a produtividade da pecuária brasileira. E nós temos, né, nesse sistema de integração, uma alternativa para reformar, para recuperar essas pastagens. Porque muitas vezes o pecuarista, ele não quer ter esse custo adicional. Ele não quer reformar a pastagem, não quer gastar com adubo, ele não quer gastar com calcário. Mas quando você coloca ali no primeiro ano o milho, por exemplo, parte do que ele vai gastar com adubo, com calcário, com operações mecanizadas, ele recupera na colheita desse milho, tá bom? Então, uma ótima opção aí para reforma dessas vastas pastagens degradadas que a gente tem no país. E é isso que tem acontecido. E nós temos um sistema, pessoal, que chama Sistema Santa Fé, que é bastante utilizado, que é um sistema com milho e braquiária, tá? Milho e braquiária. Muito utilizado na reforma de pastagens. Porque o que acontece, pessoal? Planta-se o milho, né? Aduba-se o milho e após a colheita, parte desses nutrientes, né, que foram aplicados ali sobre a cultura do milho,
vão ficar para sua gramínea, tá bom? E a gramínea vai se desenvolver bem ali e você vai conseguir pagar parte dessa adubação com o dinheiro, com a renda, né, que o milho vai te dar ali naquele primeiro ano, tá bom? Então, esse é o nosso sistema Santa Fé, uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa e amplamente utilizada no nosso país, principalmente no Cerrado. Nós temos, pessoal, conforme eu coloquei inicialmente, um efeito muito bom da gramínea forrageira, né, que você tem no pasto, para a cultura que você vai cultivar posteriormente, tá bom? Vamos supor ali que você vai trabalhar com o que a gente chama de boi safrinha. Você tem, né, a sua cultura soja ou milho no período de safra e na safrinha você vai ter seu pasto com boi, tá? Então, durante a safrinha, quando você tem essa gramínea forrageira, você consegue, né, formar a quantidade razoável de palha e que é muito importante para o plantio direto que a gente falou posteriormente. Essa palha vai proteger o seu solo da erosão, essa palha vai aumentar o teor de matéria orgânica, vai aumentar a atividade biológica, tá bom? Isso aí é bastante importante, melhorando muito a qualidade do seu solo e diminuindo os seus custos em adubação, tá bom? E aí a gente tem também esse efeito, né, que essas gramíneas forrageiras que a gente tem dentro do componente aí pecuária, elas têm um sistema radicular bastante profundo, o que favorece muito também a ciclagem de nutrientes e a melhoria desse solo, tá? Agora nós vamos falar, né, do segundo sistema mais adotado no nosso país, que é a integração pecuária-floresta. Essa aqui é uma foto que quase todo mundo já deve ter visto, né? Você tem linhas de eucalipto, você tem fileiras de eucalipto com pasto e os animais no meio. Esse é um sistema muito bom também, pessoal. Sistema silvipastoril, tá? Que integra pecuária e... Só um segundo, pessoal, problemas do EAD. Que integra pecuária e floresta, beleza? Então, vamos dar mais uma olhada aqui, olha lá. Corresponde à integração entre espécies florestais e a produção animal, tá? Então, o que acontece, pessoal? Além de estar produzindo carne ou leite, dentro de alguns anos, você vai poder colher a sua madeira, tá? Então, naquela área ali onde você só tinha sua pastagem com seus animais, e dali você só tirava ou carne ou leite, em alguns anos você vai poder colher madeira, né? E isso é uma renda adicional muito importante para o pecuarista, tá bom? Então, a inserção dessas árvores no ambiente da pastagem, e nós vamos ver que tem várias outras vantagens, tá? Mas essa renda adicional periódica que o pecuarista tem é muito importante. Além disso, né, dessa renda adicional, pessoal, tem uma coisa muito importante que a árvore traz para a gente, que é sombra, tá? Que é a sombra. Então, você melhora o conforto térmico dos animais. Imagina num sol desse, o animal fica sujeito a isso o dia todo. Com certeza, isso é algo que interfere na produtividade dele. Então, muitas vezes, né, esse componente arbóreo, ele vai aumentar a produtividade do animal, né, o animal vai engordar mais, vai ganhar mais peso, porque ele tem um melhor conforto térmico, tá bom? Ele tem um melhor conforto térmico ocasionado ali pela sombra. Aqui nós temos algumas imagens, né, de sistemas aí de integração pecuária-floresta, tá bom? Os nossos sistemas aí silvipastoris, observem, né, uma pastagem
bastante vigorosa entre as linhas aí de eucalipto, tá bom? Então, até para equinos, observem aqui nessa imagem. E além disso, pessoal, além dessa, você tem essa questão da sombra, né, as melhores condições para o desenvolvimento animal, e aí você tem uma renda ali anual com os animais, tá, com o componente pecuário, ou mesmo se for leite, né, não é anual, enquanto a sua árvore cresce, tá, enquanto a sua árvore cresce, isso vai te dar uma renda considerável aí no futuro, tá. Nós temos várias espécies que podem ser utilizadas nesse sistema de integração pecuária-floresta. O que a gente tem visto muito é o eucalipto, o cedro, a teca e a canafíscula, tá bom? Mas várias árvores podem ser utilizadas nesse tipo de sistema, tá bom? A gente tem que ver se ela não é susceptível a algum dano ali causado pelo gado, se ela não produz frutos que podem trazer algum risco para o gado, tá bom? A gente precisa observar alguns critérios. E tem um problema que é esse aqui, pessoal. Nós já falamos, né, que a planta precisa de luz. Isso aí, a luz é imprescindível para o processo fotossintético. E nós falamos, né, e nós já sabemos que a árvore causa sombreamento. Então acontece isso aqui, pessoal. A gramínea, ao ponto que a sua árvore vai fechando, né, vai sombreando, a produtividade dela vai diminuindo, tá bom? Mas aí você tem que manejar o seu animal, né, você tem que trabalhar com a taxa de lotação de acordo com essa questão aí de redução na produtividade da gramínea, beleza? Mas aí você pode ter vários arranjos, né, ter vários espaçamentos entre essas fileiras de árvores para poder minimizar essa queda na produtividade em decorrência do sombreamento. Beleza? Aqui nós temos um exemplo, aqui nós temos outro, com fileiras duplas aí de árvores, tá bom? São vários arranjos que nos permitem reduzir esse problema do sombreamento para gramínea. Aí nós temos um aqui que é bem distante, né? As árvores ficam bem espaçadas. Nós temos uma fileira tripla com árvores bem espaçadas umas das outras. Beleza? E agora nós vamos ver aqui, né, o que integra todos, que é o agro-silvipastoril. Como que o agro-silvipastoril vai funcionar, pessoal? Esse sistema integrado, onde eu tenho lavoura, pecuária e floresta, tudo dentro de uma mesma área, tá bom? Tudo dentro aí, ó, nós temos atividades agrícolas, pecuárias e florestais, tá? Tudo dentro de uma mesma área. Observem aqui, né? Então, como que isso funciona, pessoal? Como que isso funciona e por que tem sido cada vez mais utilizado? Nos primeiros anos, atenção, nos primeiros anos, quando a sua árvore está pequena, quando a sua árvore ainda está pequena, o tronco está muito fino, você não pode colocar animal, tá? Senão o seu animal vai esbarrar nessa árvore, vai pisotear e vai matar essa árvore. Então, durante esse período que você não pode ter o componente animal ali no seu sistema, porque a sua árvore está muito jovem, você trabalha com lavoura, tá bom? Então, nesses primeiros anos, você vai ter, né, entre as suas árvores, lavoura. A árvore cresceu mais, pecuária.
Basicamente é isso, tá bom? Nos primeiros anos, enquanto a árvore está crescendo, você vai ter soja, que é muito utilizado nesse sistema, ou milho, para posteriormente formar a sua pastagem e inserir o componente animal. Agora que a árvore já está maior, que o tronco está mais grosso e que aguenta ali, né, a qualquer ação do animal. Beleza? Então, também traz diversas vantagens, alguma que nós já falamos, né, da sombra, ciclagem de nutrientes, diversifica ainda mais as opções de renda para o produtor, porque ele vai ter, ó, milho ou soja ali nos primeiros anos, ele vai ter carne ou leite posteriormente, e lá no final ele tem a madeira. Olha que beleza, né? Aquele cara que está ali, ah, não, só eu sou pecuarista, só trabalho com leite. Então, esse cara que só tinha leite, ele vai ter milho, por exemplo, ele vai ter madeira agora também, tá? Então, está diversificando as opções de produção e renda para o produtor. É muito importante. Aquilo que a gente falou, pessoal, ó, nós vamos ter uma fase silvia agrícola, né? Por que silvia agrícola? Porque eu vou ter árvore e lavoura. Isso está no início. Observem aqui, pessoal. Eu tenho fileiras de eucalipto, tá? Esse aqui é eucalipto e milho na entrelinha. E milho entre essas linhas de eucalipto, perdão. Porque se eu coloco o animal aqui, por exemplo, ele vai pisotear e matar esse eucalipto. Mas aí logo depois, aí aqui, né? Aqui o eucalipto está médio, aí eu tenho um sorgo aqui, me parece. Aí logo depois, né, o eucalipto já está mais alto, eu vou ter a minha pastagem com componente animal. Até mesmo, pessoal, pelo seguinte, chega num ponto, chega num ponto em que o sombreamento desse eucalipto vai inviabilizar o cultivo aqui de culturas anuais, tá bom? Que são mais exigentes ainda, que são mais sensíveis ainda a essa competição por luz, tá bom? Aí, nesse momento, você vai colocar a sua pastagem e inserir aí o componente animal, tá? Então, fiquem atentos aí a essas duas fases, quando você tem os três componentes dentro de um mesmo sistema. Observem essa fotografia, né? Parece trigo, nós temos aqui eucalipto com trigo nas entrelinhas de eucalipto e, posteriormente, né, depois que esse eucalipto crescer mais, nós vamos ter aí o animal. No geral, pessoal, no geral, então, quais são as vantagens desse sistema de integração? Tá? De todos que a gente falou, desde o início, lavoura pecuária, floresta pecuária, lavoura pecuária floresta. Primeiro que você tem a intensificação do uso da terra. Aquela sua área que ficava ali, né, meio sem utilizar na entre-safra, ou subutilizada, ou em pousio, você vai estar usando mais a sua terra. E a gente precisa disso, dessa intensificação sustentável, baseada na diversificação e baseada na integração aí, né, de diferentes componentes. E aí nós falamos, né, mais renda, quebra no ciclo de pragas, ciclagem de nutrientes, recuperação de pastagens degradadas. Então, são várias vantagens que esses sistemas integrados, eles trazem para o produtor. E aí, quando você tem, né, uma integração sobre sistema de plantio direto, você está trabalhando, você tem um componente lavoura dentro do seu sistema integrado, e esse componente lavoura, ele é manejado sob o sistema de plantio direto. Nesse caso, né, você vai cair naquela questão que a gente colocou na última aula. Você vai ter mais entrada, né, de resíduos vegetais, e como você não tem revolvimento,
a sua matéria orgânica vai permanecer protegida, tá? Então, você tem mais matéria entrando e menos matéria orgânica saindo. E esse balanço positivo de aumento na entrada e diminuição na saída vai determinar, né, o incremento no teor de matéria orgânica do seu solo, o que é imprescindível para que você produza de maneira mais rentável, gastando menos, de forma mais segura em relação à suscetibilidade da sua cultura, à falta de chuva, e de forma mais sustentável também, tá bom? Quais são os principais desafios, desvantagens da ILPF? Nós temos uma certa resistência por parte dos produtores. Imagina o cara que está acostumado a trabalhar só com pecuária, só com boi, ali na fazenda dele, e você chega lá falando em eucalipto, em soja, em milho, tudo ali dentro, no mesmo sistema. Isso é algo novo, né? E muitas vezes os produtores são relutantes com essas novidades e exigem uma maior qualificação, tá? Você vai estar trabalhando um sistema mais complexo. Imagina, muitas vezes o boi você deixa lá no pasto e isso não te dá tanto trabalho assim, mas cultivos como milho ou soja, né, são bem mais sensíveis. Qualquer problema ou qualquer omissão durante o manejo, você vai ter perda, tá? Você pode ter uma quebra de safra e perder tudo, tá bom? Então, exige maior qualificação. E no momento de implantação, existe um maior investimento financeiro, tá bom? Mas o retorno no médio longo prazo é muito bom, beleza? O planejamento é muito importante, pessoal. O planejamento é muito importante, porque observem, vamos pegar esse sistema o mais complexo, que é a integração lavoura, pecuária, floresta. O planejamento é muito importante, porque nos primeiros anos você vai ter as árvores e a sua lavoura ali. Então você tem que ter toda uma logística voltada para essas árvores e principalmente para a lavoura. Você tem que plantar, colher, pulverizar a lavoura. Posteriormente, né, você vai ter ali as árvores que estão crescendo, o pasto e os animais. Então, muda toda a dinâmica, tá bom? Então, planejamento, mão de obra qualificada vai ser muito importante. Eu acredito que vários de vocês vão trabalhar com isso, porque é um sistema, né? São sistemas que demandam muito a assistência técnica qualificada, tá bom? Pessoal, então basicamente era isso. Agora nós vamos, né? Vocês vão fazer um intervalinho aí para isso ir sedimentando aí muita coisa nova, para depois ler, né? O PDF que a gente vai colocar lá na sala do Moodle, que já está disponível. Vou colocar mais uns vídeos também para ilustrar isso, para depois fazer atividade. Tá bom? Pessoal, obrigado. Um abraço.